Olá pessoal, namastê, boa tarde. Eu tive a inspiração de gravar esse vídeo. Iniciei as minhas sessões de doulagem, né? Que são esses encontros com a doula, que é a profissional que vai acompanhar o meu parto, né? Eu tenho a intenção de ter um parto natural e ela vai estar com a gente, né? Ela vai estar acompanhando a gente durante o processo de parto. As sessões começam antes, né? Enfim, para ir trabalhando as emoções, preparando o psicológico para a situação, preparando aquilo que pode ser muito bacana de ser usado no momento do parto para passar segurança, né? Então ela trabalha bastante comigo e com o Ricardo, então enfim, é um trabalho emocional, um trabalho informativo, um trabalho muito interessante de ser feito nesse período, né, de preparação para o parto. E aí a gente estava conversando hoje, a gente estava conversando especificamente um pouco sobre medos, né, porque a gente vive, né, nessa cultura extremamente intervencionista, extremamente cesarista, extremamente o protagonista do parto não é a mãe, não é o bebê, e sim a equipe médica, e sim o hospital. E aí quando você resolve fazer alguma coisa que digamos assim, vai na contramão, né, do que o sistema tem como normalidade, né, o Brasil tem índices muito grandes de partos cesáreas eletivas, não por necessidade, porque eu acho que também é uma ferramenta incrível, eu me sinto muito segura de saber que existe a possibilidade de fazer uma cesárea caso algo não aconteça como para acontecer. Mas a gente vive nessa cultura que, assim, né, as mulheres que escolhem passar por um parto natural, e o parto natural tem essa questão de você ter o mínimo de intervenção possível, né? Então, a anestesia é uma das coisas que, se eu puder evitar, eu gostaria de evitar. A gente estava falando sobre medos e aí ela me falou uma coisa que foi extremamente importante e que eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês. Achei uma ideia muito interessante. Na verdade, não é uma ideia nova, mas é uma ideia que eu achei que pode eventualmente ser benéfica, né, e ser compartilhada com outras pessoas. E aí ela estava me dizendo que, assim, que o nosso cérebro, ele não lida bem com lacunas, né? Ele não lida bem com espaços vazios, né? Ele tá sempre tentando dar um jeito de preencher esses espaços, né? Então, sempre que você imagina uma situação no futuro, uma situação que ela é mais espaço vazio do que qualquer outra coisa, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, você não tem uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer. Então, por exemplo, né, na situação específica do parto, né? Vou usar como exemplo, porque é o exemplo que eu tenho, mas vocês façam um paralelo aí com a situação qualquer que vocês vivam no futuro, né? Então, assim, no parto, eu sei em qual hospital vai ser, né? No hospital, um quarteirão da minha casa, então isso é um dado, né? Eu sei qual vai ser a minha médica, eu sei qual vai ser a minha doula, eu sei qual vai ser a obstetriz que vai acompanhar o parto. Eu sei que o Ricardo vai estar comigo, eu sei que em algum momento vão existir contrações, eu sei que vai existir algum tipo de incômodo em algum momento, mas eu não sei muito mais coisas do que eu sei, porque na verdade o futuro, né? Ainda não aconteceu. E quando a gente tem essa situação que é mais recheada de espaços vazios do que de dados concretos, né, ou elementos efetivamente presentes, a nossa mente, ela tem a tendência de preencher essas lacunas, né? E para preencher essas lacunas, ela utiliza ou elementos do nosso passado, coisas que já aconteceram com a gente, experiências que a gente teve, sensações que a gente sentiu, percepções a respeito das coisas, ou então ela se utiliza de dados compartilhados por outras pessoas, histórias que a gente tem eventualmente ouvido, situações que a gente ficou sabendo que aconteceram, e a gente usa esses elementos para preencher essas lacunas, né?
E o que ela me falava, e que eu acho que, além dessa ideia, né, que é muito interessante, porque aí fica a pergunta com o que a gente está preenchendo as lacunas referentes ao nosso passado, se são com experiências positivas que a gente teve, ou negativas, né? Então, quando eu penso no meu futuro e essas lacunas elas vêm, eu preencho essas lacunas como? Com que tipo de elemento do meu passado, com que tipo de elemento de história que eu ouço uma outra pessoa contando, com que tipo de elemento, com que conteúdo, né? Qual é o conteúdo que eu uso para preencher essas lacunas, né? Porque isso é padrão nosso, são histórias que a gente viveu, então se de repente eu escolho situações de insucesso ou situações em que eu tentei algo que não funcionou, né? E a segunda ideia que eu acho muito interessante é assim, quando a gente está no presente, a gente olha para aquilo que está acontecendo no presente, mesmo que a gente esteja sintonizada com esse futuro, que pode ter elementos assustadores, porque a gente não tem bola de cristal para saber como vai acontecer, apesar disso, quando a gente olha para o presente, o que está acontecendo no momento presente? Existe algum daqueles problemas? Aquela situação, ela é real de alguma forma, né? Ela está acontecendo no momento presente de alguma forma, porque eu acho que a melhor forma da gente se confrontar, né, da gente lidar com medos, com ansiedades relacionadas ao futuro, é a gente perceber que nada disso está acontecendo no momento presente. E quando essas coisas estiverem acontecendo, se elas estiverem acontecendo, porque na verdade a gente tem a tendência de usar elementos sempre muito ruins para projetar lá para frente, a gente preenche as lacunas com as nossas piores experiências e com as piores histórias que a gente já ouviu, a gente, efetivamente essas coisas dificilmente vão acontecer, todas as desgraças que a gente imagina juntas, mas se eventualmente problemas acontecem no momento presente, a gente precisa resolver o problema. A gente não tem tempo de ficar visualizando ou imaginando a dor que a gente já está sentindo. A gente lida com o que a gente tem e pronto, né? Perceber que os medos referentes ao futuro, eles são preenchidos por lacunas, eles são causados por lacunas preenchidas pela mente, fez um sentido muito grande para mim e me lembrou uma analogia que eu sempre gosto de imaginar, que assim, quando a gente pega um carro para dirigir à noite em direção a algum lugar, para uma outra cidade que seja, não importa quantos quilômetros tenham nessa estrada, o farol do carro, ele dificilmente ilumina mais do que, sei lá, 10, 15 metros, né? Você não enxerga o caminho todo. E mesmo assim, você é capaz de chegar no seu destino, né? Então, o farol do carro, ele pode não te mostrar o caminho inteiro, você pode não ter todos os elementos, você não precisa ter todas as lacunas preenchidas para conseguir realizar aquilo que você quer realizar. Então, esse olhar para o presente, esse prestar atenção no que está acontecendo no aqui e agora, e eu acho que isso ajuda a gente a lidar melhor com os medos relacionados ao desconhecido. E quando isso fez esse sentido tão grande, me deixou tão tranquila e tão presente, eu quis compartilhar com vocês. E espero que essa reflexão tenha servido para alguma coisa. Eu fico por aqui, um grande beijo para todos vocês e a gente se vê muito em breve. Tchau!